Fala galera, hoje eu vou falar sobre dois livros que se passam na Paris dos anos 20, os loucos anos 20. Então, se liga aí. Os livros são dois, são Paris é uma Festa e Trópico de Câncer, certo? Eu vou fazer um paralelo entre esses dois livros, porque acaba que os dois se passam na Paris dos anos 20. A Paris dos anos 20, ela é vista com olhos muito romanceados, especialmente por escritores. Uma boa parte dessa culpa é por causa desses livros. O Mário Vargas Llosa, por exemplo, que ganhou o Nobel de Literatura, ele já falou em mais de um livro que ele tinha o sonho de morar em Paris e de fato conseguiu morar em Paris. E boa parte é por toda dessa mística da Paris dos anos 20 que existia. Obviamente, é um olhar um pouco romanceado. A Europa dos anos 20 tinha vários problemas. Só para você ter uma ideia da quantidade dos problemas europeus que existiam na época, em 1958 ainda existia uma exposição de negros em Bruxelas, certo? Eles basicamente sequestraram negros do Congo belga para serem expostos em Bruxelas. Isso em 1958. Então pensa no que acontecia na década de 20 ali. Mas o que é romanceado, né, o saudosismo que algumas pessoas têm sem ter vivido, né, a saudade de um tempo que nunca viveram, como diria Neymar, saudade do que nunca vivi, né? Bom, esse saudosismo é por causa dessa versão romanceada e de certa forma verdadeira dos anos 20 em Paris. Então, o clima europeu na década de 20 era um clima de otimismo, porque tinha acabado de acabar a Primeira Guerra Mundial, acabou em 1918. A população estava se sentindo otimista. Ninguém previa que ia surgir uma crise de 1929, né, o grande crash da bolsa em 1929. Porém, nos anos 20 ninguém conseguiria prever isso. Ninguém conseguiria prever a ascensão do Hitler na década de 30. Ninguém conseguiria prever a Segunda Mundial. Então os anos 20 era um período muito otimista. E acaba que muitos intelectuais da época, muitos escritores, pintores, cantores estavam em Paris. Dentre eles você tinha Gertrude Stein, Ezra Pound. Nossa, essa reforma me fode. Vou ter uma reforma aqui no apartamento aqui de cima, então se tiver pegando som, infelizmente, tem o que eu posso fazer. Bom, mas voltando ao assunto, então você tinha vários escritores, o Ernest Hemingway, o Ezra Pound, o Fitzgerald, tinha a Gertrude Stein, pintores como Picasso, Modigliani. Além disso você tinha a Josephine Baker, uma das maiores cantoras, né, de jazz. Tava lá, fez a sua estreia em Paris em 1925, ela dançava completamente. Não sei se era completamente ou se é praticamente nua, ela dançava sem roupa. Então assim, ela fez um extremo sucesso em Paris, então a cidade fervilhava de intelectuais e de cultura, inclusive um movimento de contracultura, de liberação feminina, então existia todo esse clima bacana na Paris dos anos 20. Obviamente eu não estou falando que não existia nenhum problema lá, como eu falei no começo do vídeo. Porém existia essa aura literária, essa aura cultural na Paris dos anos 20. E dois escritores que eu gosto bastante estavam em Paris nos anos 20, que foi o Ernest Hemingway e o Henry Miller. O livro do Hemingway eu acho interessante, que chama Paris é uma Festa, e ele conta da rotina dele em Paris. Eles bebiam muito, ele tinha diversos encontros com escritores, e a Gertrude Stein era, de certa forma, uma mentora de grande parte desses escritores. E o Hemingway sempre reclama de estar quebrado, de estar sem dinheiro. Porém, em algumas das conversas com a Gertrude Stein, ele reclama de não ter dinheiro para comprar quadros do Picasso. Então ele comenta que não tinha dinheiro para comprar quadros do Picasso. Ou seja, era um sem dinheiro, mas na verdade não era tão sem dinheiro assim. Então, o Paris é uma Festa retrata um pouco da mística, de fato, da classe alta, assim, que apesar de reclamar de estar meio sem dinheiro, tinha luxos caríssimos, né, e bebia muito, e tinha convivência com pessoas da alta sociedade. Inclusive, boa parte desses escritores, eles orbitavam em volta da Shakespeare Company, que é uma livraria em Paris. A livraria original fechou, mas hoje em dia existe uma Shakespeare Company em Paris, que eu tive a felicidade de visitar, e até comprei um livro lá. Até o James Joyce, se não me engano, só mais um adendo aqui, o James Joyce lançou o Ulisses na Shakespeare Company.
Era uma livraria especializada em livros em inglês. Bom, mas então o Hemingway retrata um pouco da Paris dessa época, uma Paris um pouco de uma classe mais alta, que ainda assim reclamava que não tinha dinheiro, mas você percebe pelos hábitos que eles tinham uma condição financeira mais bacana. O Henry Miller era um boêmio também, porém ele de fato era quebrado, ele não tinha dinheiro para tomar café da manhã. Quem sustentou ele enquanto ele morou em Paris foi uma de suas amantes. Então, enquanto ele era sustentado em Paris por uma de suas amantes, ele tem diversos casos amorosos. E a amante dele lê sobre esses casos no Trópico de Câncer, que é o livro do Henry Miller. Então, esse aqui é o Henry Miller, Trópico de Câncer, e esse aqui, Paris é uma Festa, do Hemingway. Então, eu acho interessante ler esses dois livros, que você, de fato, tem uma versão romanceada da Paris dos anos 20, mas com visões um pouco diferentes. Eu, particularmente, gosto mais de Trópico de Câncer, do Henry Miller. E, na minha opinião, Trópico de Câncer é o único livro do Henry Miller que vale a pena ler. Eu não gostei muito dos outros livros do Henry Miller. Se você for um fã, me desculpa, mas pode ler também. Conheço, tem Sexus, Nexus, Plexus, tem o Trópico de Capricórnio. Mas eu gostei muito do Trópico de Câncer. Eu acho, inclusive, melhor do que Paris é uma Festa. Mas se você for pegar no conjunto da obra, né? Pegar O Sol Também Se Levanta, do Hemingway, pegar... Adeus às Armas, O Velho e o Mar, putz, que livro, Velho e o Mar. Então eu acho no conjunto da obra, o Hemingway é um melhor escritor do que o Henry Miller. Porém, eu acho que especificamente no caso da Paris dos anos 20, o Henry Miller mandou melhor. Eu acho que o livro dele é mais bacana. Eu faço uma referência à Paris dos anos 20 no meu livro, no 14 Domingos. Uma referência meio a lá Meia-Noite em Paris. Pra quem não sabe, Meia-Noite em Paris é um filme do Woody Allen, onde o personagem principal tinha uma fantasia romanceada em morar na Paris dos anos 20. Vejam o filme, é até bacana, tem várias referências. Aparece o Luiz Buñuel, que é um cineasta famoso. Aparece o Salvador Dalí. Então, às vezes até ajuda a entender algumas das referências. Eu acho que a Paris dos anos 20, de fato, carrega uma aura de romantismo e de cultura para todo mundo que acabou lendo Paris é uma Festa ou leu o Trópico de Câncer. E eu acho que assim, a gente tem essa visão romanceada, mas o tempo que a gente vive agora, eu acredito que seja um tempo bem melhor do que aquela época. Não só por causa de internet, mas mesmo por causa de liberação sexual, de mais igualdade para mulheres, mais direitos para homossexuais, mais direitos para as pessoas, né? Mais direitos para as pessoas, que todo mundo merece direitos iguais, né? E eu acho que o tempo que a gente vive hoje é um tempo muito interessante, com muitas mudanças acontecendo. Então a gente tem que tentar trazer um pouco desse olhar romântico que a gente olha para o passado e tentar olhar para o presente e ver as coisas boas que tem aqui agora, não é isso? Espero que vocês leiam meu livro, leiam 14 Domingos. A promoção acabou dia 31 de julho, quem ganhou foi a Paloma. Um beijo, Paloma. Mas o livro ainda está disponível para venda. Espero que vocês se interessem pelo livro, espero que vocês gostem. No futuro eu vou fazer uma outra promoção, mas talvez eu vá focar um pouco mais agora na promoção para promover o meu livro, que eu já lancei, mas vai ser um relançamento da Filha do Oeste, no Prêmio Geek de Literatura. Então a gente conversa mais depois. Até semana que vem, um abraço, tchau.